Olá, hoje a gente vai tratar sobre 3 temas que impactam nas fiscalizações do seu estabelecimento. A gente vai tratar hoje de 3 leis, 2 estaduais e uma municipal. São leis relativamente antigas, tá? Uma de 2014 e 2 de 2018, mas que ela implica em necessidade de você adequar o seu estabelecimento para evitar multas decorrentes de fiscalizações. A primeira lei que a gente vai tratar é a lei do troco, uma lei estadual estabelecida no ano de 2018 para que o estabelecimento comercial forneça o troco de forma adequada para os consumidores. O ponto fundamental dessa lei é que ela não permite que o estabelecimento faça a substituição do troco em dinheiro por algum outro produto, que é bastante comum da gente encontrar, eventualmente receber um bombom, pastilhas em troca de alguns centavos que não estão disponíveis pelo estabelecimento no momento da compra. Esse tipo de prática é absolutamente proibido, só admitindo uma exceção, no caso de o consumidor verificando que o estabelecimento está sem troco, o próprio consumidor, de forma autônoma, independente, por vontade própria, informa ao estabelecimento que aceitaria receber como parte do troco um determinado produto. Outro aspecto importante, manter no caixa do estabelecimento o dinheiro exatamente para fornecer esses trocos, né? Apesar de hoje nós vivemos num universo em que as transações ocorrem em sua grande maioria no formato eletrônico, seja por meio de cartão de crédito ou de débito, ou nas operações por Pix, ainda existem operações financeiras que são realizadas por meio de dinheiro e, nesse caso, é prudente que você mantenha uma certa quantia confortável para atender a necessidade do seu estabelecimento. Interessante você manter esse troco de acordo, obviamente, com o seu movimento, né? Para também não manter tanto valor assim em caixa. Uma outra regra que essa lei estabelece é a necessidade de você manter no estabelecimento uma placa com os seguintes dizeres: é direito do consumidor receber o troco na forma integral. Traçado esse panorama inicial do que se deve fazer para evitar um eventual problema em fiscalização, a gente agora vai apresentar para vocês quais são as penalidades em caso de descumprimento. Bem, as sanções por descumprimento, elas vão ocorrer numa primeira fiscalização, uma mera notificação do estabelecimento. Numa segunda fiscalização, a gente já vai ter a aplicação de uma multa no valor de R$1.000. Na terceira fiscalização, a multa já sobe de R$1.000 para R$5.000. E após essa terceira fiscalização, caso o estabelecimento continue a manter a prática equivocada de não dar o troco, ou então de impor a substituição do troco por um determinado produto, ou não manter a placa com a indicação que a gente mencionou agora há pouco, o seu alvará de funcionamento vai ser suspenso por um prazo de 15 dias. Vejam a gravidade das penalidades, né? Ela sai de uma progressão de uma mera advertência, passa para uma multa de R$1.000, em seguida vai para uma segunda multa de R$5.000, e no caso de uma quarta fiscalização, um quarto procedimento para se verificar se você está ok ou não, você pode ter o seu alvará de funcionamento suspenso por 15 dias. Essa é uma lei estadual e exatamente por conta da possibilidade de fiscalização por meio de DECOM e de PROCON, seria importante que você treinasse a sua equipe, mantivesse no seu caixa dinheiro em espécie, né, para poder fornecer esse troco para os seus consumidores, mas principalmente evidenciar para a autoridade fiscalizatória, no caso PROCONs e DECONs, que você está atento às regras, que você mantém a placa informativa para os seus consumidores e, eventualmente, em um caso de descumprimento, você tenta sanar da melhor forma possível para o consumidor não ser prejudicado. Bem, pessoal, dando sequência, segunda lei que a gente vai apresentar para vocês nessa série de temas sobre fiscalizações em estabelecimentos, a gente vai apresentar a lei estadual que estabelece para bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos correlatos a obrigatoriedade do cardápio em braille. Para quem não sabe, o cardápio em braille é um cardápio tátil, né, para que as pessoas com deficiência visual possam ler e entender o que é que está sendo fornecido por esse tipo de estabelecimento. E a lei obriga que esse estabelecimento tenha
o cardápio disponível para os consumidores, tanto o cardápio físico para o consumidor em geral, mas também o cardápio impresso em braille para que o portador de deficiência visual possa ter acesso à informação e próprio poder fazer a verificação sem a necessidade de um eventual constrangimento de ficar perguntando o que é que o estabelecimento tem e o que não tem. Bem, essa lei tem uma certa dificuldade de cumprimento por conta da restrição dos poucos locais onde a gente encontra a possibilidade de impressão desse material em braille. Não são tantos lugares assim, mas a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, a SPS, ela disponibiliza por meio de um serviço de profissionalização inclusiva das pessoas com deficiência a impressão desses cardápios de forma gratuita, de documentos de forma gratuita, inclusive os cardápios. E como você pode ver aqui no e-mail, você pode encaminhar o material, solicitar a impressão para que depois você colete e atenda a norma fixada por essa lei estadual. Essa lei, como disse, estadual, se aplica a estabelecimentos de todo o estado do Ceará, então não é só Fortaleza, você que está numa cidade interiorana, nas praias, na região metropolitana de Fortaleza, também pode ser alvo de fiscalização, por isso a gente recomenda a impressão do seu cardápio em braille. Lembrando que essa lei, como ela é de 2018, ela não trata de métodos alternativos mais modernos, né? Nós verificamos durante a pandemia um incremento no fornecimento dos cardápios através de QR Code, onde o consumidor verifica o cardápio exclusivamente por meio digital, através de um celular ou de um tablet. Essa lei, por incrível que pareça, ela não traz uma penalidade monetária estabelecida. Então, a fiscalização não poderia aplicar multas com base nesta norma de forma específica e aí teria que encontrar um outro motivo para uma eventual autuação do estabelecimento. Então, mais uma norma importante de aplicação de todo o estado do Ceará, que você deve seguir, você que é dono de bar, restaurante, barraca de praia, lanchonete e estabelecimentos similares. Bem, agora a gente vai passar para o terceiro e último ponto dessa série tratando sobre temas de fiscalização em estabelecimentos comerciais. A lei que a gente vai tratar agora é uma lei municipal, se aplica só ao município de Fortaleza, é uma lei antiga do ano de 2014 e no primeiro momento você vai achar até estranho por que é que eu coloquei essa lei nesse rol de 3 temas selecionados aqui para a gente debater. É a lei que trata exatamente do atendimento preferencial a pessoas idosas, a gestantes, a pessoas com deficiência física e com crianças de colo. Essa lei municipal é amplamente cumprida pela maioria dos estabelecimentos, inclusive bastante comum nos dias de hoje a gente identificar essa prioridade. Ela não precisa ser através de um único caixa, por exemplo, em um supermercado. Todos os caixas atendem de forma preferencial, né? Quem chegar nessas condições estabelecidas na lei já é atendido de forma irrestrita, não precisa ser direcionado para um caixa específico. Não é um problema a aplicação da lei em si. Mas por que é que eu trouxe essa lei para a série? Porque essa lei estabelece a necessidade do estabelecimento ter um formulário para que pessoas eventualmente que se sintam prejudicadas por uma restrição que o estabelecimento acabe impondo, ela poder fazer uma reclamação. E é sobre esse formulário que a gente vai tratar nesse vídeo, né? Esse formulário obrigatoriamente precisa ter 3 vias. Uma das vias fica com o consumidor, a outra via deve ser encaminhada ao órgão de fiscalização do consumidor do município e a terceira via fica com o próprio estabelecimento. Então é fundamental que você tenha esse material em mãos, disponível, para evitar, em momento de fiscalização, você ser advertido ou eventualmente punido, multado, por não ter esse formulário à disposição dos consumidores. Precisem utilizar dessa preferência, tá? Um aspecto também fundamental é com relação às multas, né? Uma multa, inclusive, é específica por não disponibilizar o formulário de reclamação. Se você não tiver esse formulário, você é multado em 150 UFIRCE. UFIRCE é a unidade fiscal de referência do Estado do Ceará. Por outro lado, caso o seu estabelecimento descumpra a norma propriamente dita, né, um cliente idoso, com mobilidade reduzida, uma gestante ou o caso de uma pessoa com uma criança de colo, ser preterido no atendimento em favor de uma pessoa que não esteja nessas condições, o seu estabelecimento vai ser multado em 300 UFIRCE.
E aí, só lembrando que a UFIS, no ano de 2023, quando esse vídeo está sendo gravado e o artigo que vai estar lá no nosso site também vai estar disponibilizado, a UFIS hoje representa a importância de R$ 5,49. Então são multas pesadas, como eu disse. Então a advertência que fica é: disponibilizem esse material para evitar fiscalizações e evitar a aplicação de multas ao seu estabelecimento. Espero que vocês tenham gostado dos temas e até uma próxima.